Olá, muito boa tarde. Boa tarde para você que a partir de agora me acompanha aqui na fanpage do Pontal Online. Estou chegando com mais uma edição do Pontal News. É o Pontal News, edição das 17 horas, edição das 5 horas da tarde desta quarta-feira, hoje 28 de abril de 2021. Eu sou o Luiz Ângelo, apresentador aqui do Pontal News. E temos informações importantes nesta hora. Vamos então às manchetes. Idoso de 71 anos foi vítima de roubo no bairro Progresso. A vítima foi agredida e da casa dele foram levados pelo menos R$ 400. Daqui a pouquinho, informações ao vivo sobre este caso e outros também, direto da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar. E ainda nesta hora, Secretaria Municipal de Saúde aplica a primeira dose da vacina contra a Covid nos idosos de 63 e 62 anos, amanhã, quinta-feira, dia 29. Voltaremos em apenas um minuto aqui no Pontal News, edição das 5. Pessoal, aqui na GG Auto Center, rede credenciada Bosch Car Service, somente essa semana a gente está com uma mega promoção de pneus, a partir de R$ 299,90, pessoal. Então corre pra cá que é somente essa semana, hein? Muito bem, já voltamos com o Pontal News, edição das 5 horas da tarde, edição das 17 horas. Muito obrigado por sua audiência. Olha, compartilhe aí a publicação, chame seus amigos, chame seus parentes, seu pai, sua mãe, seus irmãos, chame todos para assistir o Pontal News, edição das 5 da tarde, que está muito bacana o programa desta hora, inclusive com informações importantes, informações do setor policial. Nós, neste momento, iremos lá para a 4ª Companhia Independente de Polícia Militar. Lá já está postada a Celi de Paula e do lado dela está o sargento Cleuder Silva Nunes, que é o comandante da Patrulha Rural aqui de Frutal. Informações, entre outras, sobre um idoso que foi assaltado na noite de hoje da casa dele, inclusive foi agredido, da casa dele foi levado pelo menos R$ 400, aparelho celular também. O sargento Cleuder vai contar pra gente como é que foi esta ocorrência aí. Celi, inicialmente para você. Boa tarde, Celi. Boa tarde a você, Luiz Ângelo. Boa tarde também aos nossos seguidores. Nós estamos aqui na 4ª CIA, como você bem disse, e ao meu lado está o comandante da Patrulha Rural, o sargento Cleuder Silva Nunes. Nós vamos falar com ele então sobre esta ocorrência que foi registrada na manhã de hoje, embora ela tenha ocorrido na madrugada, por volta das 5h30 da manhã. E o sargento então vai explicar para a gente como foi esta ocorrência e o que foi levado da casa deste senhor, que também foi agredido pelo autor. Boa tarde, sargento Cleuder. Como foi esta ocorrência, local e o que aconteceu lá? Boa tarde. O acionamento da Polícia Militar ele se deu por volta de 10 horas da manhã da data de hoje. A guarnição policial, ao chegar no local, deparou ali com um senhor de 71 anos de idade, um senhor que apresenta, inclusive, debilidade física, ele tem uma deficiência física em uma perna em um dos braços, tem bastante dificuldade de se locomover, e ele relatou para a nossa guarnição ali no local que por volta de 5h15 da manhã, ele tem o hábito de levantar bem cedo, teria feito o café dele sentado no sofá para assistir a televisão e disse que ouviu alguns barulhos vindos da parte externa de uns cachorros latindo, mas ele achou que seria uma situação normal. E em ato contínuo ele já foi surpreendido, a porta da sala dele estava aberta, ele foi surpreendido por um cidadão aí do sexo masculino, um autor, que já de imediato aplicou nele um golpe conhecido aí como gravata ou mata-leão, e bastante agressivo, violento, fez várias ameaças de morte contra essa vítima e levou ela para o quarto dele. E lá, mediante ameaças e também violência, roubou desse senhor de idade, foi aproximadamente aí R$ 400 em dinheiro, um telefone celular e também uma carteira contendo todos os documentos pessoais dessa vítima. Na sequência, ele evadiu do local, pulando o muro da residência. Muito provavelmente ele tem acessado o local dessa mesma maneira e evadiu sentido a avenida ali, Evaldo Lodge.
Polícia Militar fez o registro da ocorrência policial, já teve acesso ali a algumas imagens nas proximidades do local e creio que em breve o cidadão vai ser identificado, vai ser localizado, preso e apresentado aí na delegacia de polícia para que responda aí em relação a esse crime de roubo consumado a esse idoso ali que ocorreu na rua Araguari, no final da rua Araguari, acho que no bairro Estudantil. Sargento Cleuder, muito obrigado também por sua participação com a gente aqui no Pontal News. Realmente uma covardia o que foi feito aí com esse idoso, né, Sargento? Sim, a gente está há muitos anos aí trabalhando nessa área aí da segurança pública, mas todo dia é uma situação nova, a gente se depara com, eu chamaria um camarada desse um ser desprezível. O cidadão, ele não levou em conta de se tratar uma pessoa de idade, 71 anos de idade, com dificuldade de locomoção, porque ele tem ali uma deficiência física, mas o cidadão, muito provavelmente, para alimentar o vício dele, que deve ser em drogas aí, não levou em consideração toda essa situação. Agrediu o senhor, deu um golpe nele aí, que ele fala que ficou inclusive sem ar, bastante violento, fazendo ameaças de morte para o cidadão a todo momento. Mas eu acredito que a Polícia Militar vai dar uma resposta aí o mais rápido possível e esse ser desprezível aí vai para o lugar onde ele deve ficar, que é atrás das grades. Sargento Cleuder, um outro assunto também que iremos abordar agora diz respeito aos casos de perturbação de sossego. E toda vez, né, que a gente fala sobre casos de perturbação, eu faço o seguinte comentário. Esse tipo de ocorrência é uma ocorrência que realmente traga a vida da polícia, né, Sargento Cleuder? Sim, na verdade, nós estamos tendo aí um problema agora, não só a questão da perturbação do sossego. Junto com essa situação vem a questão da infração de medida sanitária preventiva, que é com relação aí a descumprimento de normas aí de decreto municipal, estadual, com relação ao Covid-19. A Polícia Militar tem atuado aí com rigor, repressivo mesmo nessa situação, e em deparando com qualquer situação dessa natureza, a Polícia Militar vai estar agindo de maneira drástica mesmo, tomando todas as providências cabíveis para que esse tipo de situação seja coibido mesmo na íntegra. Perturbação do sossego. Isso aí eu já cansei de falar, isso não cabe mais orientação. Em sendo flagrado, a Polícia Militar tem tomado todas as providências cabíveis, não se orienta essas pessoas aí, que eu chamo elas de irresponsáveis, de pessoas desrespeitosas, porque o nosso direito ele termina onde começa o do outro. O cidadão, ele liga um som na casa dele ou na rua 4 horas da manhã, principalmente a horário de pessoas já estão quase levantando para ir trabalhar, mas provavelmente trata-se de pessoas desocupadas que não têm o que fazer, não se preocupa em respeitar o direito do outro. Mas a Polícia Militar, como eu disse, está atenta a essa situação e também com relação à questão de medida sanitária preventiva. Pessoas sendo flagrado em praças públicas, em residência mesmo, sendo flagrado ali uma residência onde comprovadamente moram 2 pessoas. Há denúncias, a gente chega lá, tem 10, 15 pessoas, configura a questão de infração de medida sanitária preventiva. É feita a ocorrência policial, encaminhado ao juizado especial criminal e o responsável ali pela residência vai responder por essa questão aí de estar infringindo normas aí com relação a essa prevenção de medida preventiva e, eventualmente, também questão de perturbação de sossego, se tiver ali, além de estar infringindo essas situações, estiver perturbando ali o sossego do vizinho. Celi, fica à vontade também para fazer algum tipo de questionamento. Então, Luizângela, é até interessante perguntar aqui para o Sargento Cleuder, porque as pessoas, muitas são reincidentes nessas denúncias. Saber, Sargento Cleuder, quando é em residência, Sargento Cleuder, as denúncias são inúmeras também, as pessoas que estão aglomerando em casas particulares, né, elas acabam também infringindo as leis, porque ali tem um tumulto de pessoas, às vezes é um amigo, 2, 3, acabam se reunindo no mesmo local. Quando vocês são chamados 1, 2, 3 vezes, vocês podem até mesmo levar o equipamento que está no local? Olha, Celi, eu costumo dizer o seguinte, às vezes eu respondo muito por mim. Existe aquela questão do bom senso, às vezes tem guarnição policial que chega na ocorrência
dar aquela oportunidade ali, uma segunda vez que voltar. Eu, da minha parte, tratando-se de perturbação do sossego, como eu disse, não há o que se ficar orientando pessoa aí barbado, pessoa que sabe o que está errado, sabe o que está fazendo. A gente orienta criança, pessoa maior de idade, responsável pelos seus atos, senão fica aquela velha máxima lá de ficar enxugando gelo. Hoje vai uma guarnição, orienta, amanhã outra vai e orienta, e o vizinho que está sendo perturbado, ele vai ficar a vida inteira sofrendo com aquilo. Então, o mal tem que ser cortado pela raiz. Se o cidadão ele não quer entender que o direito dele termina onde começa o do vizinho, do outro, ele que responda, então, legalmente pelos atos que ele está cometendo. Na minha parte, e eu oriento o pessoal que trabalha junto comigo, que em havendo denúncias dessa natureza, em sendo comprovado, ou seja, chegou no local, está em flagrante delito, as providências que a lei determina recolhimento do equipamento que está causando a perturbação do sossego, fazer o registro da ocorrência, o termo circunstanciado de ocorrência, e encaminhar ao juizado especial criminal para que ele responda ali, ele vai comparecer perante ao juiz para responder com relação a essa questão da perturbação do sossego. Volto a dizer, esse tipo de situação não cabe mais ficar orientando. Providências têm que ser tomadas para que o cidadão entenda que o direito dele termina quando começa o do vizinho. Vale lembrar que uma vez o equipamento sendo apreendido, o proprietário desse som ele não consegue rever, né? Olha, o judiciário ele tem 3 medidas que ele pode tomar, que é a devolução do equipamento, a doação do equipamento para alguma entidade que o judiciário julgar necessário e que seja procedente, e também a terceira, que é a destruição desse equipamento. Os juízes aqui da comarca de Frutal, eles têm adotado sempre essa terceira opção, que é a inutilização do equipamento, ou seja, a destruição. Eu, da minha parte, concordo que tem que ser mesmo, porque senão você fica naquela máxima de novo, enxugando gelo. Você vai lá, recolhe o equipamento, muito embora o cidadão seja multado, ele paga ali uma multa. Se ele pegar aquele equipamento de volta, ele vai retornar àquela questão da reincidência. Ele vai entender que a justiça não foi feita. Ele pode continuar cometendo as infrações, o crime, que ele vai recolher o som, ele vai lá e vai pegar de volta, instalar no carro dele e continuar causando a perturbação. Eu concordo com a ação que é feita aqui pelo judiciário, ele recolhe esses materiais, depois numa ação conjunta e geralmente inclusive com os órgãos de imprensa, é feita a destruição desses equipamentos em praça pública. Celi, quero agradecer a sua participação. Sargento Cleuder, agradeço ainda mais também a sua participação. Desejo ao senhor aí um bom descanso. O Sargento Cleuder, que sempre foi um parceiro da imprensa, sempre pronto para atender a gente também. Sargento Cleuder, algo mais que o senhor queira acrescentar também, fique à vontade. Tá bom, eu só gostaria de, como você falou no início aí, hoje eu estou à frente da patrulha rural. Mais uma vez eu gostaria de chamar aí a atenção dos moradores da área rural, mas também da área urbana. Sempre que detectar uma situação suspeita, próxima à propriedade rural, próxima à cidade, também a sua casa aqui na cidade, acione a Polícia Militar através do 190, tente pegar o máximo de informações possíveis para repassar à Polícia Militar. Quando eu digo isso, pegar as informações, são características de possíveis autores, placas de veículo, mas que isso seja feito de forma segura. Se não houver segurança, não faça isso. Mas em havendo condições, pegue essas características, repasse para a Polícia Militar, pode ser até mesmo de forma totalmente anônima, para que a Polícia Militar possa deslocar nesses locais e verificar se tratam-se de pessoas de boa índole ou não. É o que eu costumo dizer, não espere ser uma vítima em potencial para depois acionar a Polícia Militar para correr atrás do prejuízo, que é fazer a ocorrência e tentar recuperar o bem que foi subtraído. Tá certo então. Celi? Pois é, Luiz Ângelo, queremos muitíssimo agradecer aqui ao Sargento Cleuder, que está nos cedendo essa entrevista. Ele hoje está a serviço, né? Ele está no comando da Patrulha Rural e atenciosamente aí dando essa entrevista para o Pontal News e também para os nossos ouvintes do Jornal da 97. Muito obrigada, Sargento Cleuder, e muito obrigada também aos nossos internautas. E até amanhã, Luiz. Tá
Tá certo, então. Muito obrigado mais uma vez a Celi de Paula, obrigado mais uma vez ao sargento Cleuder Silva Nunes, que falou com a gente aqui no Pontal News. Obrigado de verdade aí pela participação de vocês, tá? Muito bem, este é o Pontal News, edição das 5 horas da tarde. Vamos com mais informações então nesta hora, né? Porque amanhã acontece vacinação Covid-19 para idosos de 63 e 62 anos, tá? Total de doses recebidas, 823 doses recebidas, portanto. Deixa eu até andar um pouquinho com vocês aqui, ó. Amanhã, então, quinta-feira, 29 de abril, das 8 da manhã até o meio-dia. As senhas, elas serão entregues a partir das 7h30 da manhã nos locais de vacinação, tá certo? Então tá aí, vamos agora aos endereços, então, né, dos postos de saúde onde você vai vacinar. Idosos de 62 e 63 anos. Na UBS Antônio Onofre Miziara, lá será drive-thru e também tradicional. Na Casa da Criança será drive. Escola Municipal Vicente de Paulo vai ser tradicional. O que é o tradicional, gente? Pode chegar lá a pé, de bicicleta, de moto, de carro, não importa. Salão Paroquial da Igreja Quase Paróquia Menino Jesus de Praga. Lá será drive-thru e também o tradicional. E a documentação, cartão de vacina, documento com foto, CPF, comprovante de residência. Após o meio-dia, o idoso deverá procurar a Unidade Básica de Saúde Antônio Onofre Miziara até às 4 horas da tarde, tá certo? Então tá aí esta vacinação. Idosos acamados, como devem proceder? Idosos acamados de 63 e 62 anos deverão ligar no 3423-2611 ou deixar mensagem de texto ou áudio no WhatsApp, que é o 99794-3662. Vou até repetir, 99794-3662 para agendar na UBS Sandoval Henrique de Sá. A Secretaria Municipal de Saúde informa que há doses suficientes para contemplar em 100% as faixas etárias de 63 e também de 62 anos, tá certo? Então amanhã tem vacinação para as pessoas de 63 e também de 62 anos de idade. Este é o Pontal News, edição das 5 horas da tarde. Pessoal que está mandando aquele boa tarde pra gente aqui, o nosso muito obrigado. A Angélica Cristina, boa tarde. O Wilson Rodrigues, a Cleide Helena, o Marcos Eurico também, a Zeni Maria, a Cristina Novaes, a Célia Badia, também a Sandra Martins, com a gente a Sueli Mariano, a Maria Aparecida, Miuri Rezende, Cida Machado, José Ângelo, grande Zé Ângelo, abraço também, Edmar Gomes, a Célia Meirelles com a gente também nesta tarde aqui de quarta-feira. Grande abraço para todo mundo. Assessoria Jurídica, Renato de Oliveira Furtado, Consultoria Empresarial do Escritório Felipe Cordeiro. Eu volto daqui a pouquinho às 7 da noite com mais uma edição do Pontal News aqui no Pontal Online. Tenham todos uma ótima tarde. A Autopeças Pedroso faz parte da história de Frutal. São mais de 53 anos de liderança no segmento de peças para carros e caminhões. Grande estoque, com as mais variadas marcas de primeira linha. Na maior casa de baterias da região, promoções mensais imperdíveis. E uma equipe especializada pronto para o melhor atendimento. Com entregas rápidas, Autopeças Pedroso leva o seu produto na comodidade da sua casa ou empresa. Autopeças Pedroso, há mais de 53 anos entregando qualidade e confiança.